Olá pessoal, eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD aqui em Morretes, liderança política no litoral do Paraná e hoje estou como coordenador político da campanha do prefeito Júnior Brindaroli e do vice Vitor Bertolin. E você está aqui comigo no Prosa com Política, da coligação Bora Morretes. E hoje, mais uma mulher aqui no Prosa com Política para provar de que a mulherada está assumindo os papéis de gestão, está dentro da gestão do prefeito Júnior Brindaroli e fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje quem está aqui com a gente é a Vânia Stopinski, diretora-geral da Fundação de Atenção à Saúde do município de Morretes. É isso, Vânia? Isso mesmo. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada, Neto. Que legal, Vânia. Um prazer ter você aqui. A gente tem conversado aqui com todos os secretários, conversamos com todos os nossos candidatos a vereadores, estamos conversando com todos os secretários com a intenção, Vânia, de mostrar para a população de Morretes um pouco do que é essa gestão internamente. Porque a gente sabe assim que na correria, na dificuldade, até na não prioridade, a informação não chega muito nas pessoas. Né? E, sem dúvida alguma, a área da saúde e o Hospital de Morretes, que é o tema principal que nós vamos falar aqui, é um tema que mexe muito com a vida das pessoas. Mexe muito, porque talvez seja a área humana onde, quando a pessoa precisa disso, ela vai do céu, do inferno ao céu e do céu ao inferno muito rapidamente em função de toda essa dinâmica. Então, assim, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem executando, que é um trabalho fantástico. Todo o time lá, a gente vai falar um pouco disso também, do time, né? E obrigado por você ter a coragem aí de vir aqui para a gente poder conversar com a população, tá bom? Vânia, vamos começar pelo seguinte, Vânia. Como é que é hoje a estrutura legal, como é que é o funcionamento hoje do Hospital de Morretes? Como é que é essa administração? O hospital é municipalizado, é da prefeitura. Como é que é essa organização legal hoje do Hospital de Morretes? Certo. Primeiro eu quero agradecer, porque falar do hospital para mim sempre é uma alegria, né? Eu sou uma defensora do hospital, eu amo trabalhar aqui e trabalhar com pessoas que precisam, para mim é muito gratificante. Então, para mim, eu agradeço muito estar aqui, né? O Hospital de Morretes hoje é um hospital, né, caracterizado como um hospital de baixa e média complexidade. Ele atende urgência e emergência e demanda espontânea, né? Urgência e emergência caracteriza aquilo quando a gente precisa manter a vida da pessoa, quando a pessoa está em risco de vida, e que é o nosso principal objetivo do hospital. É quando o paciente chega lá, em que em algum momento, ou daqui 2 horas, daqui 4 horas, ele pode perder a vida, é aí que a gente entra. É o nosso principal objetivo, é manter a vida dele, né? E assim, nosso público hoje, a gente atende, em média, 200 pessoas por dia. Dessas 200 pessoas, 30 são em situação de urgência. 1 a 2 emergência, né? Urgência é quando você consegue pegar aquele paciente que chegou ali com uma dor aguda, muito forte, né? Eu não sei o que eu tenho, preciso cuidar daquela dor. Emergência é quando eu preciso agir rápido, né? Eu tenho horas para cuidar da vida daquela pessoa. Quando a população vê o helicóptero sobrevoando o município, levando esse paciente para um hospital de alta complexidade, que ali ele vai ter profissional especialista naquela área, naquele caso, e vai conseguir identificar e salvar aquela vida. Só esse mês, pelo que eu sei, a gente teve pelo menos umas 3 vezes o helicóptero. 4 vezes. 4 vezes vindo buscar pacientes aí. Isso. Que já, quando o helicóptero vem, é porque ele precisa ser imediato. Aquele paciente precisa fazer uma cirurgia imediata. Vânia, mas eu queria voltar um pouco, que eu queria que você me explicasse o seguinte. Como é que é essa estrutura organizacional? Hoje a gente tem um hospital municipalizado, ele é do município, patrimônio do município. O hospital é patrimônio do município. Mas como é que é essa gestão do hospital? Quem que faz a gestão do hospital? O
Hoje o nosso hospital é do município, mantido pelo município, 100%. Nossa verba, quem mantém é a prefeitura. A prefeitura criou uma lei da fundação, né, em 2021, e em 2023 a gente começou a executar, que a Fundação de Atenção à Saúde de Morretes é responsável por fazer a gestão hospitalar. Desde o básico, né, controlar insumos, controlar a parte da assistência médica, controlar os encaminhamentos, enfim, geral, assim, né? Faz a gestão do hospital. Faz a gestão do hospital. Tá. Por que uma fundação? Por que uma fundação? Porque a fundação ela consegue ter o olhar focado para o hospital. E quando a gente fala do hospital, a gente precisa que alguém olhe para ele, alguém que esteja ali 100% olhando para ele, que seja o objetivo principal, cuidar de um hospital. Então, assim, e principalmente a forma de uma fundação conseguir, além da prefeitura, outras oportunidades de captação de recurso, de convênios e de pactuações, né? Hoje a prefeitura não consegue fazer isso, mas a fundação consegue. Ou seja, se a administração do hospital tivesse ligada direta à prefeitura, não através de uma fundação, a gente teria mais limitações para a gestão do hospital, é isso? Quando você usou um termo agora que é pactuar, por exemplo, relação com outros hospitais, parcerias e tal. Então, significa que agora que tem a fundação, foi a partir de 2023, isso. É isso? Uhum. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de daqui a pouco o Hospital de Morretes, tiver com mais estrutura, por exemplo, poder criar parcerias com planos de saúde e poder ter atendimento privado no hospital. Sim. Aí a pessoa que tem, obviamente que para isso o hospital vai estar oferecendo mais serviços, vai estar, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos e isso. E tem uma questão também, né, Vânia, que é importante para o município, porque a gente está falando de uma economia de dinheiro público, que é o seguinte, né? Através da fundação, você consegue ter um impacto financeiro na folha de pagamento. Ou seja, se eu tivesse que ser direto, eu tenho um impacto financeiro maior de imposto do que pela fundação. Não é à toa que vários hospitais, talvez a maioria, sim, funcionem através de fundações, não é isso? Sim. Os hospitais grandes de Curitiba, por exemplo. Hospital de Clínicas, Hospital do Rossio, todos os hospitais regionais que são referências, principalmente o Hospital do Trabalhador, que é referência em traumatologia, sim, são administrados por fundações. E é por isso que eles têm resolutividade. Ou seja, o município de Morretes inovou. Sim. Nessa área, é isso? Sim, com certeza, é uma inovação. Legal. E quando a gente conversa com outros gestores de outros municípios, a gente fala, poxa, Morretes tem fundação? Sim, Morretes tem fundação. E o retorno sempre é, que bacana. Eu falei, é super... Sim, com certeza. É isso aí, pessoal. Isso é mais uma inovação que a gente está vendo da gestão Júnior Brindaroli, que é isso, né? É conseguir, através de buscar o que é permitido numa legislação, sim, né? A criação de uma ferramenta, né? Porque é uma ferramenta a fundação, para se fazer uma melhor gestão do Hospital de Morretes. E aí existe um convênio. É isso? Como é que funciona isso? Isso. Hoje a gente tem um contrato de gestão com a prefeitura, né, por meio da Secretaria de Saúde, e que nesse contrato de gestão a gente tem quais são as nossas metas, quais são o nosso plano de trabalho, né? E hoje a gente sempre está atingindo as nossas metas e passando um pouquinho além das nossas metas de trabalho. Porque aí entra muito, né, Vânia, uma questão que é assim, a gente tem falado muito aqui com os secretários sobre a burocracia que é a gestão do município. Sim. É muito grande. Na saúde isso não é diferente, pelo contrário, ela é enorme também. Então, a Fundação de Saúde ela é um corpo próprio, ela tem um CNPJ, ela tem toda uma organização. Sim. E a Fundação tem um convênio com o município onde é repassado o valor, só que para isso tem uma série de critérios que precisam ser atendidos. Sim. É isso, né? Sim, com certeza. E hoje, Vânia, o que significa hoje esse repasse do município para a Fundação de Saúde para fazer a gestão do hospital? Em valores, quanto que a gente está falando em média por mês?
O nosso valor por mês é 350 mil, nosso contrato. 350 mil que vai direto para a fundação. No que esse valor hoje é investido? Nas equipes, principalmente equipe médica. Equipe médica. O que nós estamos falando hoje de equipe médica para o Hospital de Morretes, velho? Equipe médica para o Hospital de Morretes. 2 médicos por plantão. Um médico, né, só para atender a parte dos internamentos, que a gente chama de clínica médica. Um hospital ele é separado por pronto atendimento e clínica médica. Mas, assim, eu tenho 2 médicos às 24 horas de trabalho. Eu tenho, pela fundação, contratado ortopedista, ginecologista e obstétrica e pediatra. São todos mantidos pela fundação. Como é que funciona, então, esse atendimento? Então, nós estamos falando que o Hospital de Morretes tem... Plantão é 12 horas, correto? Isso mesmo. Então, nós estamos falando que ele tem 2 médicos durante as 12 horas diurnas, vamos dizer assim. Isso. E mais 2 médicos durante as 12 horas noturnas. Então, estamos falando de 4 médicos aí Por dia. atendendo por dia 24 horas. Não era essa a realidade do hospital, Não, certo? não. Era um médico para cada plantão, né? E Um olha lá. médico para cada plantão. Olhe lá, eu tô desde o começo, né? Desde o começo da gestão também. E um médico por plantão numa pandemia. Numa pandemia. Atendendo pandemia, emergência e demanda espontânea. Você tem noção do que era isso, né? Do que a Imagino. população sofria e a gente ali, né, tentando fazer o impossível e não conseguir. E hoje ter 2 médicos por plantão, se chega a emergência, às vezes chega 2, 3 emergências ao mesmo tempo porque chega, saber que a minha equipe, que a nossa equipe vai estar dando conta, para mim é o que me deixa aliviada. Eu imagino. Temos médicos, assim, como a contratação deles, né? Todos eles super experientes, todos eles já com experiência em emergência, todos eles vindo de hospital regional, hospital do Rocio, hospital de alta complexidade. Então, experiência de médico de trabalhar na UTI móvel, do SAMU. Então, são médicos experientes, médicos que sabem conduzir o caso. E, só para você ter uma noçãozinha, no mês de julho, eu fui fazer o nosso relatório, a gente teve 118 transferências em situação de emergência. 118. 118. Nós vamos falar sobre a questão de transferência, porque é bem importante, porque é uma coisa que a população muitas vezes, né, questiona muito isso. Sim. Mas ainda falando em equipe, você comentou de alguns médicos especialistas. Como é que funciona o atendimento dos médicos especialistas hoje no Hospital de Morretes? A especialidade ela é atendida por ambulatório, não é pronto atendimento, né? Eu não chego ali, ele vai estar no hospital para me atender às 24 horas. É uma questão de ambulatório. Como que funciona o ambulatório? Um médico clínico, seja do posto de saúde ou do pronto atendimento do hospital, vai atender, vai ter um olhar diferente, né? Poxa, esse paciente está vindo aqui muitas vezes, né? Pelo histórico do paciente no sistema, a gente consegue identificar isso. Ele está precisando ir para uma consulta com o ortopedista. Ele faz um encaminhamento por escrito e as meninas lá agendam a consulta e toda quarta-feira tem uma consulta com o ortopedista. Ele vai ser consultado. A mesma coisa acontece com o pediatra. Tem as consultas de emergência que a gente consegue encaixar no dia, que a gente conversa com eles sempre atendem também, e com o ginecologista obstetra também, que ele faz a ultrassom. A gente sempre está encaixando o paciente e eles estão sempre atendendo ali. Então, nós estamos falando de 3 especialidades Sim. a mais que o hospital hoje dá esse atendimento. Isso. Uma vez por semana, esses especialistas atendem, é isso? Isso mesmo. E aí tem muita gente que pergunta, Vani, que sabe assim, tipo, por que não tem mais especialista? Por que não mantém mais especialista? E aqui eu já adianto, assim, que não é porque o prefeito não quer, ou porque a Vânia não quer, ou porque a secretária de saúde não quer. Não, é porque realmente não tem recurso para isso. Sim. É isso. Sim. E aí tem que trabalhar com aquilo que tem para poder, né? Manter um especialista é muito caro, né? O município já mantém um hospital, que seria a obrigação do Estado, né? Mas o município já mantém hospital, já mantém uma determinada especialidade, que são especialidades que a população carece muito e que a gente precisa atender. E
né? E essa questão da especialidade também é uma dificuldade enorme, assim, né? Custa muito dinheiro. Mas podemos fazer, quem sabe, pela fundação também. Vânia, nós vamos chegar lá, nós vamos falar de futuro e nós vamos chegar lá. Eu queria saber o seguinte de você também. Muita gente questiona por que a maternidade não voltou ainda em Morretes, sendo que o hospital é maternidade de Morretes. Eu sempre explico de uma forma bem simples para as pessoas, que é o seguinte: até um bom tempo atrás, quando existia maternidade, a legislação, as exigências, as regras para se ter uma maternidade era muito, infinitamente menor do que é hoje, certo? Não se compara. Né? E aí isso a gente está falando de muitas coisas que fazem parte dessa burocracia, mas principalmente de investimento de... O que é isso hoje? Por que a gente ainda não tem a maternidade novamente em Morretes? Como que era, né, ali há 15 anos atrás? Como que uma mãe fazia um parto cesariano ou um parto normal dentro do hospital? O médico clínico, por exemplo, né, um desses dois que estavam de plantão lá, a gestante chegou em trabalho de parto, levou para a sala de parto, você vai fazer cesárea ou parto normal? O médico clínico fazia, né? Um médico sem especialidade em obstetrícia. E, né, se tivesse eventual risco de vida com aquela mãe ou com o recém-nascido, né? Eu não tenho uma UTI neonatal, eu não tenho um pediatra para avaliar ele. Né? Então, assim, acontecia... E nem uma UTI para a mãe. E nem uma UTI para a mãe. Hoje, com a legislação, como que funciona essa questão? Né? O que um hospital precisa para ter uma maternidade? Eu preciso de uma equipe bem grande para manter uma maternidade. Eu preciso de um médico obstetra, eu preciso de um anestesista, eu preciso de uma enfermeira ou enfermeiro obstetra, eu preciso de técnicos de enfermagem obstetra, eu preciso de uma UTI neonatal e eu preciso de uma UTI adulto se a mãe vier a correr risco de vida. Então, assim, para eu manter 2 UTIs no nosso hospital e o investimento financeiro que precisa para isso é bem recheado, assim, né? É um valor bem além do que a gente... Sim, que inviabiliza. E quando você falou ainda, eu preciso de um médico assim, um médico assado e um tal, na verdade, você não está falando de um só, né? Porque daí, se você estiver falando de... Um que eu digo por plantão de 12 horas. Exatamente. Então, a gente está falando de 2 por dia. Aí, de 2 por dia, com certeza. 2, imagina, né? E um anestesista, por exemplo, essa especialidade é muito difícil você conseguir. É muito difícil ter isso. Isso custa muito caro para o município, por consequência, para a população. Mas eu sei que você, por determinação do prefeito, parceria com a Secretaria de Saúde, que é quem tem o convênio e tal, estão buscando soluções, não só para essa questão, como para outras questões que hoje o município falha, vamos dizer assim, não tem essa possibilidade. E uma das coisas, assim, né, Vânia, que deixa bem claro essa situação, assim, que deixa bem nítido, é o seguinte: quando você vem para o que o governo, porque a política pública nacional do SUS prevê, o município de Morretes ele não se encaixaria em ter um hospital, certo? O que caberia como obrigatoriedade para o município de Morretes ter? Um pronto atendimento de 24 horas. Isso é a única obrigação que o município tem que ter. Um PA que chama. Um PA. É isso, né? Isso. E isso não é nem uma UPA. Não é nem uma UPA. UPA. Uma UPA ainda é maior, né? Acho que UPA seriam para cidades acima de 40 mil habitantes. Isso. Né? Uma UPA já precisa ter centro de imagens, né? Um pronto atendimento também não precisa. Aham. Né? Hoje a gente tem um setor de imagens, não precisaria de uma sala vermelha ou de uma sala de emergência, não precisaria ter equipamentos que a gente tem hoje. Então nós vamos falar disso. Então, assim, pessoal, aqui a Vânia está falando para nós o seguinte, que hoje o município de Morretes, ele, por obrigatoriedade, ele não precisaria ter isso. Sabe por quê que não precisaria ter isso por obrigatoriedade? Porque entende-se, como política pública no governo federal, que o município do tamanho de Morretes não tem condições financeiras para arcar com isso. E é por isso que se tem as políticas públicas para isso. Então, o município tinha que ter só um PA
e aí ele atende aquilo que dá na condição do PA, e o que não, ele encaminha para hospitais de referência, que a gente vai falar daqui a pouco, que a princípio seria como priori o regional de Paranaguá. Sim. Encaminharia para lá muitos casos que hoje são resolvidos no município. Sim. Hoje, o que a gente, se estava falando um pouco do que a gente não é o que a gente não tem obrigatoriedade. O que a gente tem hoje dentro do Hospital de Morretes como estrutura, Vânia? Como estrutura, como setores? Isso, como setores, igual você falou, a gente tem um setor de imagem, equipamento. O que a gente tem hoje no Hospital de Morretes que a população de Morretes precisa saber? Olha, como que um hospital se divide, né? Um hospital, do jeito que ele está cadastrado hoje, como um hospital geral, baixa e média complexidade. Eu tenho um pronto atendimento. Nesse pronto atendimento, eu tenho 2 médicos, uma triagem com um enfermeiro, 4 técnicos de enfermagem. Né? O povo confunde muito o técnico de enfermagem com o enfermeiro. O enfermeiro é quem faz a classificação de risco. Você chegou no hospital, fez a fichinha, o teu cadastro lá na recepção, o enfermeiro ele vai te chamar e vai fazer a classificação de risco. Esse paciente ele consegue esperar, ele é risco baixo, ele chegou com febre, ele é risco intermediário, ele chegou com dor no peito, né? É alto. É vermelho, é imediato, atendimento imediato. Então, o enfermeiro é quem faz essa classificação de risco. E isso tudo é feito no pronto atendimento. No pronto atendimento, a gente tem observação, os pacientes que precisaram fazer exames para saber se precisa internar, se precisa encaminhar, né, que ficam aguardando, tomando uma medicação, que sentem dores agudas. Nós temos a central de materiais de esterilização, que ninguém, né, a população em geral não lembra, mas é o coração do hospital, é ali que é esterilizado todos os materiais, instrumentos, tudo tem que ser desinfectado, tudo tem que estar tudo muito limpinho. E isso é feito, né, todo cuidado. Quando você vai, uma criança cai, faz um pontinho aqui, aquele material ele tem que estar desinfectado. E isso ele é feito na central de materiais de esterilização. A gente tem o setor de farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar hoje tem todos os medicamentos que a gente precisa. Todos os medicamentos que a gente precisa desde ali do dipirona até um medicamento para entubar um paciente. A gente tem o setor de nutrição, que cuida dos não só dos colaboradores, mas da dieta dos pacientes internados. A gente tem o setor de clínica médica, que tem mais um enfermeiro, mais um médico que cuida deles, que faz o diagnóstico, precisou internar, é uma pneumonia, precisa de cuidado, internamento. Ali o médico faz a visita todos os dias, ele evolui o paciente, né? Esse paciente consegue ficar aqui, mas passou 3 dias ou 4 dias, ele não evoluiu para uma melhora. Então, o médico ele vai ver que ele precisa encaminhar esse paciente. Então, esse setor é o setor de clínica médica. A gente tem o setor do CCIH, Centro de Combate à Infecção Hospitalar. É muito importante esse setor, que era um setor que não existia em 2021, quando eu cheguei no hospital. É ali que vai avaliar desde o álcool na mesa, a limpeza dos materiais, a limpeza da rouparia, o chão, literalmente teto, sabe? Você tem que ter todo um minucioso cuidado para não evitar infecção hospitalar, até com os próprios colaboradores. Então, é um trabalho muito... Tem o setor administrativo, que é o faturamento, que... Todo esse trabalho ele precisa ser computado, ele precisa ser identificado, a gente precisa, né, comunicar ao Ministério da Saúde, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, eu estou aqui, isso e isso, eu tenho tantos atendimentos disso. Tudo isso é informatizado. Eu tenho o setor de imagens, né, que hoje a gente tem o raio-x, que tem 7 radiologistas, técnico em radiologia, 24 horas. Eles estão no hospital às 24 horas, fazendo esse serviço. Chegou um acidente, ele é encaminhado direto para esse setor fazer o exame de imagem, para ver se tem trauma, se precisa encaminhar. Enfim, né? Essa estrutura para atender a população de Morretes. E cada setorzinho tem ali as
as suas dificuldades, né, do dia a dia, claro, mas é cada setorzinho desse que constitui um hospital. Sensacional. Por isso que eu falo que é muito bom poder explicar para a população tudo isso, porque assim é uma complexidade alta tudo isso. Quando você estava falando do setor administrativo, de ter que colocar todas as informações, por exemplo, é porque é o seguinte, né, Vanessa? Se você não coloca todas essas informações corretas, o hospital também não recebe, né? Não. Né? Porque daí tem essa questão também de que tem o convênio com o governo federal, que vai mandar o recurso, né? E ele precisa dessas comprovações de que tudo isso está acontecendo. Sim, até porque, por exemplo, assim, se eu tenho um caso, né, tipo o infartos, né? Se eu de repente eu aumento infartos no município, eu tenho como provar para o Ministério da Saúde que eu aumento, olhe para mim, eu estou precisando de você, me ajuda mais aqui, né? Então, esses dados são extremamente importantes. Que é o que vai dando os índices ali para você poder trabalhar em cima disso. Isso. Você falou alguma coisa com relação assim, se o paciente fica 3, 4 dias ali internado. Esse setor é o setor de internamento. Isso, clínica médica. Clínica médica, setor de internamento. Ou seja, o Hospital de Morretes hoje, então, ele tem condições de internar pessoas. Então, tem pessoas que ficam internadas ali por alguns dias. Obviamente que não fica por muito tempo, porque se for precisar ficar por muito tempo, a pessoa precisa de um hospital de referência que daí vai. Como é que funciona, Vânia, hoje, para as pessoas entenderem que é talvez um dos maiores questionamentos que as pessoas têm com relação ao hospital e tal, como é que funciona hoje o procedimento legal com relação a um encaminhamento médico para um hospital de referência? O hospital é mantido pelo município, certo. Mas quem fiscaliza e quem direciona é o Estado. Certo. Né? Porque um hospital, quem controla é um Estado. Então, hoje, o meu setor de encaminhamento em situação de urgência e emergência, eu dependo do Estado. O município não é responsável por isso. Então, chegou um paciente lá, infartado, o médico precisa encaminhar. Existem duas vertentes, né? Quando ele está numa emergência, ele liga, ele cadastra na central de leitos, que é pelo sistema GSUS, Gestão do Sistema Único de Saúde, esse é do Estado do Paraná, e ali ele vai levar as informações do paciente. E vai para uma central de leitos, e nessa central de leitos, quem olha e quem classifica para onde precisa é um médico que fica no sistema olhando. Não, esse paciente precisa encaminhar para um setor de cardiologia. E daí lá ele lança no central de leitos. Lança no sistema central de leitos. Isso, central de leitos. Quem administra a central de leitos é o Estado. É o Estado. Secretaria de Saúde do Estado. Exatamente. Chegou na central de leitos, todos os hospitais que têm pactuação com o Hospital Municipal de Morretes, são todos do Estado, daí o profissional que está lá na telinha, ele começa a jogar, né, para os hospitais. Coloca na tela do regional, nossa referência, está sem vaga. O profissional lá do regional, o médico, responde, 100 vagas no momento. Volta para a central de leitos. Central de leitos coloca na tela do outro hospital, Hospital do Rocio. Hoje, a maioria dos nossos pacientes são encaminhados para o Hospital do Rocio. Né? Colocou lá na tela do Hospital do Rocio. Tem reserva confirmada. Em 2 horas, a gente tem que deixar o paciente lá. Em 2 horas? Em 2 horas. A partir do momento que o hospital disser ok, já prepara o paciente e bota na ambulância. No momento que aparece reserva confirmada no nosso sistema, a gente já coloca o paciente em remoção, aguardando remoção, que eles sabem que ele tem que esperar. Claro que a gente consegue justificar, às vezes, pela questão da rodovia, né? Mas no momento que a gente vê a reserva confirmada, a gente já, vou pegar essa vaga, vou confirmar essa vaga, o paciente já está indo e ele tem um prazo específico para ficar lá. Eu quero perguntar sobre o Hospital do Rocio, porque eu quero fazer uma referência a ele, mas antes disso, ainda nessa questão da transferência, da remoção do cliente, da transferência, tem uma situação que é assim, às vezes as pessoas, os familiares que levam um paciente no hospital, ficam ansiosos por isso. Ou seja, né? Não, ele tem que ser transferido, né? E tal, a gente recebe muito chamado com isso, me ajuda a transferir, isso, aquilo, tal. Quem toma a decisão, quem tem a autoridade para tomar a decisão se o paciente tem que ser transferido ou não? Começa por aí, quem é? É o médico.
É o médico. É o médico por meio de exames de imagens, de sangue, físico. Ou do atendimento clínico, da percepção clínica. Percepção não, né? Mas do diagnóstico. Diagnóstico clínico, né? Ele vê, ele sabe, esse paciente precisa ir. Ou seja, se o médico entender que não há ninguém, nem a Vânia, nem o prefeito, ninguém que possa dizer, não, transfere o paciente lá. Não. Né? Nenhum familiar, nada disso. Não. Se o familiar quiser não aceitar aquilo, ele vai ter que tirar o paciente do hospital e vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Isso. É isso, né? Isso mesmo. E o médico ainda tem autoridade para dizer se libera ou não libera. Isso. Né? Porque é uma questão aí de vida, né? Sim. Tá. E aí passou o médico falou, não, esse paciente tem que ser, aí começa o procedimento. Vai para a central de leitos. Isso. E aí não é uma decisão do Hospital de Morretes dizer assim, ó, vai libera já. Vai depender de que esses hospitais aceitem. Sim. E aí o primeiro hospital mais próximo da gente que deveria atender mais rapidamente é o Hospital Regional de Paranaguá, que tem essa função. Gerido pelo Estado também, né? Através de uma fundação também. De uma fundação também. Mas é mantido pelo Estado, tal, que deveria ser. E você fala que normalmente o Hospital Regional não consegue fazer esse atendimento. Não consegue, porque o Hospital Regional, que é responsável pelos 7 municípios do litoral, também está sobrecarregado. Já está sobrecarregado. Sim. E aí, dos outros hospitais que têm essa pactuação, que são os hospitais da região metropolitana e de Curitiba, aqui estamos falando de qual hospital? Angelina Caron, Hospital do Rocio, São Lucas do Parolim, Santa Casa. Depende muito Hospital do Trabalhador. Hospital do Trabalhador, depende muito da especialidade. Sim, porque tem várias especialidades diferentes, Isso. e daí quando vai para a central de leito já vai assim, essa especialidade aqui de tal hospital, Isso. já puxa para lá. Mas você está falando que hoje o município de Morretes, o munícipe de Morretes, o paciente de Morretes, na sua maioria das vezes, se precisa de transferência, ele vai para o Hospital do Rocio. Sim. Que, sem dúvida... Todo dia vai um ou dois. Todo dia vai um ou dois. Isso. E que, sem dúvida alguma, a gente está falando de um dos melhores hospitais hoje do estado do Paraná, correto? Sim. Fica no município de Campo Largo, né? Sim. Hospital novo, um absurdo a capacidade do hospital lá, Mantido né? por uma fundação. Mantido por uma fundação também, é verdade. Sim. E você falou que a gente tem uma média de 2 por mês, mas você deu um número aí, não sei se foi de 2 por dia, mas você deu um número um pouco antes para nós aí, que era só o mês passado, alguma coisa assim, foi transferido quanto? 118. 118 pessoas transferidas para o Hospital do Rocio, para daí ter um atendimento completo do que precisar, ou seja, se a pessoa precisar de uma cirurgia no cérebro, ela Sim. vai ter no Hospital do... Sim, né? sim. Um infarto, uma cirurgia no coração, ela vai ter, né? Sim, e nesse momento, por exemplo, um paciente que teve um AVC, foi encaminhado para o Hospital do Rocio, vai passar pelo acompanhamento com um neurologista, né? Neurocirurgião, dependendo do caso. E desde que ele entra lá, faz uma cirurgia e tem alta, ele ainda é acompanhado pelo ambulatório de neurologia. Ele então ainda ele é paciente de lá. Ele é paciente de lá. Ele fica com porta aberta lá. Se acontece alguma coisa, ele pode ir direto lá. Não precisa nem passar pelos... Se ele tiver condições de ir, né? Sim, ou seja, ele é do município de Morretes, ele entrou pelo Hospital de Morretes, mas a partir do momento que ele foi atendido lá e que ele tem essa passagem lá, ele pode ir direto, vai entrar em contato, tem, obviamente, né, vamos dizer, o critério administrativo disso, que alguém da família entra em contato, marca, e a pessoa pode ir lá direto para poder ser atendido numa situação dessa. É isso, né? Isso mesmo. Vânia, esses pacientes que são transferidos, porque precisam ser transferidos, né, por uma circunstância dessa, eles têm todo o suporte do município, ou seja, a ambulância vai levar esse paciente até esse hospital e quando esse paciente tiver alta, se ele não tiver condições ainda dele voltar, a ambulância vai buscar lá. Hoje nós estamos falando de quantas ambulâncias que fazem esse papel para o Hospital de Morretes? No hospital, a gente tem um motorista por dia, né? Mas a gente tem 2 ambulâncias. 2 ambulâncias hoje à disposição do Hospital de Morretes. Isso. Uma situação de emergência, chama um motorista que deve vir da saúde, alguma coisa, para poder... Se é um encaminhamento para UTI, quem faz o transporte é a UTI móvel do SAMU. Não é a nossa ambulância do município. Mas, ou seja, a gente tem uma UTI móvel no município que fica no SAMU e aí tem essa parceria do hospital com o SAMU que faz essa transferência
do paciente. E quando é algo mais grave ainda, aciona a Secretaria de Estado de Saúde para daí vir o helicóptero? Como é que é? É o mesmo procedimento, via central de leitos. Mesmo É procedimento? o mesmo procedimento. O médico avaliou e precisa de atendimento imediato. Então, é a questão da aeronave. Aí é a aeronave. É o mesmo procedimento. Pousa no campo do Cruzeiro ali, Isso. a ambulância leva até ali e a pessoa vai. E a gente só esse mês teve 4 atendimentos. Teve 4. Imagina, hein? E essas pessoas foram salvas, velho? Foram. Olha só, hein? Fizeram cirurgias e estão bem. Olha só a importância disso, né? Sim. E eu acredito que isso se deva, obviamente, a um investimento pesado do governo do estado também com relação a isso, para poder ter isso atendimento. E, obviamente, toda essa relação, vamos dizer assim, impecável da relação entre município e estado para poder ser rápido para gerar esse atendimento. Com certeza mesmo. A gente tem credibilidade quando a gente fala com o hospital regional, quando a gente precisa falar com a central de leitos. Hoje a gente tem credibilidade, a gente tem respeito. E em algum momento... Vânia, tem uma coisa também que pega bastante para a população, que é o seguinte. Às vezes a gente vê assim, um familiar ir, por exemplo, numa rede social e fazer uma crítica ao hospital, a um médico, né? Porque eu fui mal atendido, minha mãe tinha que ser transferida, tal, né? Existe muito isso. E a gente entende, obviamente, que a pessoa está passando por um momento difícil e que isso é um desabafo, né, da pessoa ali, por um entendimento dela, por uma interpretação dela. Mas eu posso afirmar aqui, e eu estou perguntando para você, eu posso afirmar de que, na maioria das vezes, isso se dá por uma questão de interpretação do familiar, do paciente, e que a decisão disso ela não é da gestão do hospital, ela não é do prefeito, mas ela é única e exclusivamente do médico? Sim, com certeza. É assim que funciona, velho? É assim que funciona. É muito naquilo do eu acho que, né? Digamos que seria melhor isso. Que seria melhor isso. Mas não é o eu acho, né? O médico ele está capacitado para entender o caso da pessoa e para conduzir o caso. Vânia, tem uma matéria que saiu recentemente no JB que fala que o município de Morretes conseguiu diminuir o índice de mortalidade, é isso? Isso. Explica para nós isso aí. Isso é investimento em equipamento e em equipe capacitada para atender os nossos munícipes, né? O que acontece hoje... Eu posso falar um pouquinho de como... Você pode falar do que você quiser, tá bom? Então, tá. Você está no Prosa com Política. Aqui você pode falar do que você quiser. Em 2021, quando eu cheguei no hospital, né, ainda não tinha fundação, tinha conversas e tal, mas eu ainda já administrava o hospital. Quando eu cheguei no hospital, além de ser um médico por plantão, eu não tinha separação setorial. Certo. Era desorganizado, né? Eu já tinha uma experiência de um hospital de alta complexidade trabalhando, e quando eu cheguei aqui, eu precisava colocar em prática a organização de um hospital de alta complexidade. Não tinha bomba de infusão, né? Os equipamentos não tinham manutenção há alguns anos. Não tinha manutenção de equipamento. O eletrocardiógrafo, né, gritando ali, enfim. Ou seja, não existia uma precisão, Não. Né, nos resultados, né? Uma equipe já bem diferente também, né, de médicos já que não tem a mesma expertise de um médico que já trabalhou no hospital de alta complexidade, de diagnosticar e de encaminhar um caso. Né? Então, é um somatório ali, tanto de equipamento quanto de equipe. Né? Também certo. Então, assim, hoje, né, eu falo da bomba de infusão porque eu lembro que me marcou muito, porque quando eu falei com o farmacêutico, o Murilo, que também trabalhou um pouco na gestão, quando eu olhei para ele, eu falei assim, o hospital não tem bomba de infusão? Dele, não. Daí, tipo assim, ele, né, tipo, como assim não tem bomba de infusão? Né? Hoje a gente tem 5. 5 bombas de infusão. A gente tem 5, que
É o mínimo, mas a gente tem 5. Para que ela serve, Vânia? Bomba de infusão é quando um paciente está lá internado ou ele está na emergência. Eu preciso que o medicamento saia na quantidade correta, no tempo correto, para fazer o tratamento eficaz dele, né? Então, você coloca a mangueirinha ali no equipamento. Que a gente vê o soro ali, por Isso, exemplo. ele é digital e ele faz... Certinho. Ele faz certinho a medicação na hora certa, na quantidade certa, e que faz com que o tratamento seja eficaz. Olha só. Eu lembro que você fez um comentário comigo uma vez que a gente tinha uma médica especialista nessa parte de urgência ali e tal, e que fez a capacitação ali também e tal com outros, no sentido de fazer o processo de intubação, é isso? Isso. Que é outra coisa que, tipo, se você não tiver um médico qualificado para isso... Você perde o paciente. Perde o paciente, né? Porque a intubação tem que ser feita na hora. Que não era uma coisa tão comum para as pessoas ouvirem, mas na pandemia isso ficou comum, né? Sim. Foi entubado, não foi entubado, né? Eu tive minha mãe e meu irmão entubados por muito tempo, graças a Deus os dois passaram, mas é uma coisa bem complicada, né? Sim. Bem triste de se ver. E hoje o Hospital de Morretes tem condição de fazer isso. Tem. Hoje nós temos 2 ventiladores mecânicos, né? Um deles é equiparado aos que tem no Hospital do Rossio. Olha aí, ó. Isso salva vidas, Vânia. Sim. E aí isso fez com que o município de Morretes conseguisse alcançar que número, Vânia? Que número? A gente saiu do que e foi para que, no sentido de diminuir a mortalidade. Como é que é feita essa conta? Explica para nós isso. Como que é feita essa conta, né? A conta são dos pacientes que chegaram ali para ser atendido, ficaram até 24 horas, né? No mínimo 24 horas. Para daí ele, né, ser um índice. E essa porcentagem foi diminuindo ao longo do tempo. Eu já cheguei a ver 25% taxa de mortalidade. Pasme, em agosto foi 0. Agosto 0. Agosto 0, nossa taxa de mortalidade. E tudo isso é investimento, não só nos equipamentos, mas como na equipe, né? Faz toda a diferença. Totalmente. Hoje, Vânia, a gente não falou de uma coisa no começo, e eu quero que você fale, porque eu estou perguntando isso para todo mundo, assim, quem é a Vânia? Eu quero que você fale isso. A Vânia é de Morretes, não é de Morretes? É família? Quem é a Vânia? Eu sou morretense, nascida em Morretes, no hospital de Morretes. Quando nasci, não tinha médico no plantão. Sou formada em administração pública pela Universidade Federal. Sou mais uma morretense que saiu para estudar. Né? Trabalhei um pouco em Curitiba, trabalhei um pouco em Paranaguá. Fui convidada, é a primeira vez que eu trabalho em Morretes, vai fazer 4 anos, né? Mas é a primeira vez que eu trabalho em Morretes. A minha formação de pós-graduação, eu sou especialista em saúde pública e gestão hospitalar, é a minha área. Né? Assim, eu sou uma profissional apaixonada pelo que eu faço. Sexta-feira eu tive uma conversa com a nossa equipe e falei assim, o hospital é como se fosse... Eu tenho 2 filhos, é como se fosse o meu 3º filho. É como se eu fosse uma mãe, eu tenho que acolher o hospital, né? Então, é esse sentimento, assim, sabe, que eu tenho em relação ao hospital. Eu cuido como se fosse o meu filho. A Vânia é mais uma prova, pessoal, é mais uma prova daquilo que vocês têm visto aqui no Prosa com Política, que é o time do prefeito Júnior Brindaroli, de pessoas capacitadas, qualificadas, técnicas, com totais condições de executar com eficiência as políticas públicas do município e fazer a diferença para você, cidadão. É isso aqui, é isso que a gente está vendo com a Vânia aqui. Eu fiz questão de perguntar, porque eu sabia dessa formação dela, né, dessa qualificação dela, e que hoje dá essa condição diferenciada realmente para o atendimento. E, Vânia, e você, eu preciso dizer isso aqui também, porque a gente está no meio da política, né? Você acreditou num projeto político que eu comecei lá em 2015, entrou em contato comigo por rede social e falou assim, tem como eu te ajudar nisso aí e tal? Sim. E foi uma dos mais que a gente teve naquele momento, né? E olha só que legal, né, Vânia? A gente está falando aí, isso foi final de 2015 ali, né, para 2016,
E hoje a gente está falando em quase 8 anos depois, onde a gente conseguiu alcançar junto com o Júnior daí, né, a ter a gestão, e a gente está tendo aí esse sucesso danado da gestão Júnior Brindaroli, né? Com certeza. Eu vejo como, não só como gestora, né, como munícipe e como usuária do SUS. Sim, sim, é isso aí. Você é uma prova viva disso. Sim. Vânia, hoje é possível dizer, é possível afirmar que o Hospital de Morretes é um hospital que está em pleno funcionamento, com máxima possível de eficiência dos seus atendimentos, daquilo que é a estrutura básica de um hospital do tamanho de Morretes? Com certeza. O município de Morretes faz muito mais do que precisaria fazer. Hoje do que é a obrigatoriedade. Sim. Você tem filhos, eu tenho filho. Eu acho que um exemplo que eu posso dar é que eu confio a vida dos meus filhos no Hospital de Morretes. Esses dias eu nem falei para você, mas eu estive no Hospital de Morretes. Eu vi depois. Eu vi, porque eu sou a pessoa que, quando chega, viu todo mundo que passou ontem. Eu faço isso. Então, estive lá, né, às 11 horas da noite com a minha filha, com a Maitê, de 15 anos de idade. Não estava nada bem e tal. Fomos lá, fomos super bem atendidos. Estava cheio o hospital, tinha bastante gente. Mesmo assim, fomos super bem atendidos. Assim, nossa, médico, enfermeiro, time assim muito bem, organização do hospital, sabe? Assim, realmente assim, esse time do Hospital de Morretes tá de parabéns, assim, sabe? Né? A saúde como um todo. A gente vai falar com a Luana aqui, que é a secretária de saúde, e que, né, eu sei que trabalha junto, porque tem toda uma, né? Sim. Uma coisa depende da outra, Sim, né, Vânia? Tipo, é como você falou, né? A pessoa é atendida lá pelo médico no posto de saúde, muitas vezes encaminhado, e daí vai para o hospital, ou às vezes chega pelo hospital e depois é acompanhado, né, pelo sistema de saúde básica, que daí tem as equipes de saúde da família. Sim. Então é uma complexidade aí. Sim, né? com certeza a Luana vai falar dos postos de saúde, que a gente, né, era 2 e agora temos 8. Temos 8 graças a um pensamento que a gente teve bem logo em 2021, porque os profissionais contratados para a equipe de saúde da família estavam no hospital. Olha só. E se a gente não realocasse ele nos postos, não teria isso. Não teria isso. O Dr. Schmidt fez esses dias um vídeo para o Júnior, eu tenho falado isso aqui bastante, que quando ele sai de Morretes, tinha 2 equipes de saúde equipe de estratégia de saúde da família. Sim. É isso, né? ESF. É isso mesmo. É que antes era outra sigla, né? Antes isso. Era PSF. PSF. É isso, né? E que antes tinha 2 e agora tem 8, né? Então, olha só o que é isso, né? Sim. Isso aí a gente vai falar com a Luana, porque ela vai ter também bastante tema para falar com a gente. Vânia, vamos falar de futuro. O que a população de Morretes pode esperar do Hospital de Morretes, da Fundação de Saúde, para os próximos 4 anos aí na gestão Júnior Brindaroli? Olha, nesses 4 anos a gente conseguiu tirar o hospital lá da UTI. O hospital estava na UTI, hoje a gente deixou ele ali bem, ele está ali respirando, tá super bem na enfermaria, mas nos próximos 4 anos a gente precisa deixar o hospital, né, voando. A gente precisa, com certeza, mais pactuações com a especialidade, né, com certeza aí reduzindo os índices que não são positivos, né? E estrutura. A gente vai ter isso, Vânia. A gente pode pensar em estrutura melhor, então, para o Hospital de Morretes. Com certeza. O prefeito Júnior Brindaroli tem falado aí que já está bastante avançado uma negociação de algo fantástico. Sim. Que é um tomógrafo, é isso? Exatamente. Para o Hospital de Morretes? Exatamente isso. O que isso significa, Vânia? Isso significa que a gente vai ficar igual o regional, porque só o regional tem. O Hospital Regional de Paranaguá, ali, né, no município de Paranaguá, é o único hospital da região do litoral é quem tem um tomógrafo. O que o tomógrafo faz? Né? Ele é essencial no diagnóstico de um AVC? De um AVC, de várias outras doenças, mas ele é essencial para o encaminhamento rápido. Agora, você pensa comigo, o paciente chega, uma criança, 10 anos, chega com dor abdominal, um abdômen agudo, pode ser uma apendicite.
O médico vai olhar, vai observar, vai fazer o exame, vai fazer o toque. Pode ser uma apendicite. Vou cadastrar na central de leitos. Hipótese diagnóstica, apendicite. Pode levar até 10 horas para encaminhar essa criança. Agora, se eu pego essa criança, faço uma tomografia e na tomografia já acusa... É isso. É imediato. O encaminhamento vai ser imediato. Não... Eu vou ter a resposta, eu vou ter o que eu preciso. Entendi. A importância do diagnóstico está muito nisso também, né? Totalmente. E também, e quando a gente está falando da parte de pessoas que têm um aneurisma, assim, né, cerebral, também vai poder ser diagnosticado dessa forma? É isso? Sim. E um equipamento desse custa muito caro. Bastante. Mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Né? E o Hospital de Morretes está para conseguir isso aí, então já dá para dizer que é uma próxima conquista. Com certeza. Eu sei também, Vânia, que você tem sonhos ali, e o prefeito eu sei que cobra muito isso, porque é uma coisa que ele tem, de fazer uma grande interferência de obra no hospital, porque a gente não falou disso, mas a gente já teve uma interferência significativa de obra no hospital, né? Sim, com certeza. Reforma do quê? Todo o telhado? Quando a gente assumiu, né, a gestão assumiu, Que tava chovia na cabeça do paciente. Chovia na cabeça do paciente. Chovia na cabeça do paciente, literalmente. Assim, eu me sentia envergonhada, assim. Eu sei que não era uma culpa direta minha, né, ali, assim, mas eu me sentia muito envergonhada. A gente fez uma reforma, né, inteira do telhado. Foi difícil ainda, a gente tinha setor Covid na época. Vamos deixar para cá, agora vem para cá, né? Ali os colaboradores descontentes, assim, calma, gente, é para algo bom, né? Hoje a gente tem um hospital sem goteira, a gente tem um hospital pintado, né? Se você entrar lá, você vai ver todas as enfermarias bonitinhas, com poltrona do lado para o acompanhante ficar, todo mundo, né, bem tratado, bem cuidado, com certeza com eficácia ali do atendimento, dos cuidados da enfermagem também. Assim, é outro hospital. E a gente tem visto isso porque a população tem falado isso. Mas falando desse futuro, então, existe aí a possibilidade do Hospital de Morretes avançar ainda mais no sentido de infraestrutura, ou seja, ter reformas significativas, substanciais, sim, equipamentos novos, melhorando ainda mais a condição, sim, de serviço da saúde de Morretes, sim, aí para o hospital, é isso? Com certeza, é o grande papel da Fundação, né? É isso aí, a Fundação vai estar buscando essas soluções aí. Com Vânia. certeza. Show de bola, Vânia, show de bola, e eu tenho certeza absoluta que o Júnior vai se reeleger e que o Hospital de Morretes vai melhorar ainda mais, e a população pode cobrar isso, tá? Deve. A população pode cobrar isso, porque a gente vai mostrar que isso vai ser eficiente demais, né? Mais uma mulher, hein, pessoal? Mais uma mulher, essa é a prova aí de que o Júnior valoriza muito isso, né? Tem um time de mulheres aí à frente de pastas importantíssimas, né? Sim. Já tivemos aqui a Adriana da Educação, já tivemos aqui a Cris da Ação Social, temos você no hospital, temos a Mariana como procuradora, me ajude lá, Vânia. A Luana como secretária de saúde. A Luana como secretária de saúde. A Jéssica. A Jéssica, que ainda não veio aqui também, secretária. Olha só, né? Sim. É isso aí, pessoal. A gestão Júnior Melhor valoriza aí a importância das mulheres na política, né? Porque é muito importante, que eu tenho falado muito dessa sensibilidade. Tem uma coisa que eu não queria esquecer de falar do hospital, Vânia, que é o seguinte. Tem uma coisa que aconteceu nos últimos tempos no hospital, Vânia, que foi assim algo sensacional, porque está repercutindo isso muito. E era uma preocupação do prefeito Júnior Brindaroli, que era a questão da humanização no hospital. E aí se trouxe um profissional da área voltado para isso, que é o Valber. O Valber. Isso está trazendo assim, porque eu já escutei de diversas pessoas, eu já escutei assim, nossa, porque é incrível, às vezes a pessoa chega no hospital, tipo assim, nervosa, obviamente, né, com toda a situação e tal. Como é que funciona isso? Como é que nasceu essa questão? O Valber, e a importância disso? O Valber, ele é assistente social de formação, né? Ele tem um olhar, ele é preparado para atender o social, aquela pessoa que está em sofrimento, que está precisando de um apoio ali, né?
E o que acontece, assim, né? Quando a gente conversa, quando eu tenho as nossas conversas de equipe, eu sempre falo assim: os nossos colaboradores só vão fazer um atendimento humanizado se eu tiver um atendimento humanizado com os meus colaboradores. Certo? Então, a gente procura fazer conversas com a nossa equipe, a gente procura dar o melhor conforto para os nossos colaboradores, porque, a partir daí, eles vão atender de forma humanizada os pacientes que procuram lá, e que chegam lá em sofrimento, né? Eu já ouvi até na sexta-feira, antes de eu ir embora, eu fui ver um paciente que estava internado ali, né? Fui ver como que ele estava. Ele chegou bem ruim, sem cor nenhuma, foi para a sala de emergência. E ontem eu fui dar um tchau, né, final da tarde, antes de ir para casa. Ele estava com cor, sorridente. Eu falei: nossa, né? Como é que, olha como o senhor está, né, e tal. A mulher dele agradecendo, que já mandei nos grupos, se alguém falar mal do hospital, eu não vou mais, né, e, enfim, os nossos pacientes nos defendendo, né, quem precisou ali. E é isso, a gente sabe que quem procura um hospital está com dor, ninguém procura um hospital, né, porque quer. Então, é todo esse olhar, né? Por que hoje os nossos profissionais têm o sistema que a gente vê assim, né? Fulano de tal veio aqui hoje, né? Mas eu vi o nome dele ontem. Então, ali no histórico, 5 dias seguidos. Por que está aqui? Daí o médico do plantão, até é um exemplo que de fato aconteceu. O médico de plantão chegou para mim e falou assim: Vânia, eu vou internar esse paciente. Eu não assim, o que aconteceu, né? Ele está com fome. Olha só. Ele está com fome, está com consequências da fome. Então, assim, o hospital virou uma forma de acolher a população em geral e, com certeza, só procura acolhimento quem se sente acolhido, né? Se ele não se sentisse acolhido, ele não teria lá. Isso tem a ver com atendimento humanizado. E o Valber é uma peça ali chave nesse processo. Sim, com certeza. Então, o Hospital de Morretes hoje, além de se preocupar com toda a parte do atendimento médico, do atendimento técnico, ainda tem essa parte do acolhimento, da humanização, que é tão importante para quem mais precisa nesses momentos, né? A questão social, a gente também... Vânia, então é o seguinte, em teu nome, eu quero agradecer a todo o time do Hospital de Morretes, a todos os colaboradores. Estamos falando de mais ou menos quantas pessoas? Né? Mais de 100. Mais de 100 pessoas. Mais de 100. Aí nós estamos falando de pessoas da parte administrativa, estamos falando de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da parte técnica de radiologistas, por exemplo, né? Uhum. Ali e tal. E estamos falando também do pessoal que trabalha na cozinha. Isso. Né? Serviços gerais. Serviços gerais, lavanderia, cozinha. Nós temos uma psicóloga, um assistente social. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Então, leve em nome da população de Morretes, daqueles que acreditam nisso que eu estou falando aqui, leve o nosso agradecimento, tá bom? Com certeza. Antes de a gente finalizar, eu queria 2 coisas perguntar para você, que esse é um recado para a população também, que é assim: Vânia, se alguém procurar o Hospital de Morretes para um atendimento e a pessoa for mal atendida, se ela se sentir mal atendida, qual é o caminho que essa pessoa deve fazer? Ela tem o direito de fazer ouvidoria, registrar isso, é um direito do cidadão. Ouvidoria do hospital? Do município? Do município. Ouvidoria do município. Ela pode procurar a direção de imediato, eu, o Valber, né? A gente sempre está no hospital. É mais fácil você me encontrar no hospital do que na minha casa. E, com certeza, por favor, se tiver alguma reclamação, nos procure, porque é a partir daí que a gente consegue melhorar. Porque isso pode acontecer, né, velho? Pode sim. Né? Então, às vezes, em vez da pessoa ir para a rede social, ela pode estar procurando lá ou o Valber, que está mais ali na frente, sim, ou a Vânia
né, lá para poder fazer isso. E ainda Sim. tem a ouvidoria da prefeitura que ela pode estar buscando Sim, também. que a gente sempre responde também. Legal, Vânia. Vânia, super parabéns, tá bom, pelo teu trabalho, por todo o time, né, do Hospital de Morretes, e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso enorme aí nos próximos 4 anos, que a população de Morretes pode esperar muito aí do Hospital de Morretes. É isso? É isso. Então tá bom. Agora, Vânia, é o seguinte, você vai olhar para essa câmera aqui, que você vai olhar para a população de Morretes, no olho do povo, e você vai dizer aí se você vota no Júnior Brindaroli, se você apoia o Júnior, por que você vota nele. Fica à vontade e pedir o voto aí para o Júnior no dia 6 de outubro. Tá certo. Eu, como munícipe, como usuária do SUS, como gestora, uma das gestoras da gestão Júnior Brindaroli, sem sombra de dúvidas, eu escolho o Júnior Brindaroli para ser nosso prefeito. O trabalho dele é impecável, a honestidade dele é impecável, a importância que ele dá para a área da saúde, em específico, que é a minha área, a área que eu trabalho, o hospital, é surreal, assim, a importância que ele dá, o atendimento, todas os anseios que eu levo para ele, eu nunca tive uma negativa, né? Então, assim, um prefeito que olha para um hospital, né, o único hospital que cuida ali de 20 mil habitantes da cidade, ele precisa ser reeleito. Com certeza. Meu voto é 55. Aê, Vânia! Vânia, brigadão aí pela prosa, tá bom? Muito legal ter você aqui. E fico muito, muito feliz mesmo, assim, de ouvir tudo isso. A gente tem ouvido coisas maravilhosas aqui do time, né, do prefeito Júnior, assim, e a gente fica muito feliz que a gente sabe que Morretes está no caminho certo, tá bom? Deixa um grande abraço lá pro pessoal do hospital e vamos continuar aí nessa caminhada linda aí, tá bom? Tá bom. Pessoal, obrigado. Mais um Prosa com Política da coligação Bora Morretes, dia 6 de outubro, 55 neles. Valeu!